Todo mundo sabe que dia 15 de novembro é feriado. Mas e aí? Você sabe o que se comemora nesse dia? Vamos descobrir? É só me seguir. O que levou à proclamação da República? Alguns elementos contribuíram para a queda do Império Brasileiro, como a Guerra do Paraguai, pela assinatura da Lei Áurea, pelo fato da próxima herdeira ser uma mulher, insatisfação do gabinete do governo, insatisfação da elite, a herdeira mulher era casada com um estrangeiro impopular. O que não faltou foi motivos. Vários elementos contribuíram com a proclamação da República. Dias anteriores à proclamação, houve a comemoração das bodas de prata da princesa Isabel do Conde D e o baile na Ilha Fiscal. Quando a festa rolava, jornalistas aproveitavam essa chance para falar mal do Visconde de Ouro Preto, que era o presidente do Conselho de Ministros da Coroa. Da mídia, que a República foi ganhando forma. Aí que entra uma das primeiras fake news da história republicana brasileira. Começou o burburinho na cidade, onde o Visconde de Ouro Preto recebeu o seu ministro de guerra, falando que havia algumas ameaças em relação ao governo no Brasil. Olha, foi o Marechal Deodoro que falou isso. E aí dizem que o Visconde de Ouro Preto falou: depois mandamos fuzilá-lo. E aí a fofoca chegou em quem? No próprio Marechal. Pra mandar me fuzilar? Então você vai ver o que vai acontecer com você. Claro que o Marechal aqui, ele não era contra Dom Pedro II. Ao contrário, ele era monarquista. Mas ele era contra o modo de administrar do Visconde de Ouro Preto. E aí o Marechal se reúne com os batalhões do exército para a derrubada do Visconde de Ouro Preto. Dia 15 de novembro, o Visconde de Ouro Preto então pediu para que atacasse esses revoltosos, mas ninguém fazia nada. Então ele falou: poxa, mas por que vocês não atacam? Nós ganhamos a Guerra do Paraguai. Por que vocês não dão conta desse pessoal aí? E dizem que o próprio Marechal chegou e falou: nós somos brasileiros, não atacamos uns aos outros. Galera, é bom lembrar que nós temos um Marechal ali na frente. Lógico que o exército iria respeitá-lo muito. E aí o Visconde de Ouro Preto simplesmente deixou, rolar. Ok, já que o brasileiro não se ataca, ok, eu me rendo. É aí que o Visconde é preso e manda uma carta pro imperador que tá lá em Petrópolis. O imperador vê aquilo, mas ele não se preocupa muito. O que o Visconde de Ouro Preto entendeu é que eles queriam derrubar o governo junto com o imperador. Mas o Marechal queria derrubar só o Visconde de Ouro Preto. Mas no meio da confusão, a elite, a mídia, tudo fez com que ele aceitasse essa ideia da república. O imperador precisava descer Petrópolis para chegar ao Rio de Janeiro, enquanto a princesa Isabel estava em Laranjeiras. Dom Pedro II desceu a serra e encontrou com a filha no Paço Imperial, lá no centro da cidade do Rio. Só que ele estava um pouco confuso com toda a situação. E a princesa Isabel então convocou o Conselho de Estado para entender o que os revoltosos queriam. E nesse conselho, Dom Pedro II não aceitou as condições dos revoltosos. E é aí que a monarquia deu um tiro no pé, porque ela escolheu um rival político justamente do Marechal. E aí foi isso. O Marechal, então, assinou um documento realmente proclamando a República. Quando eles perceberam errado essa nomeação, eles trocaram por outra pessoa. Mas aí o Marechal já tinha assinado a proclamação e não iria se submeter a mais nada. Em alguns registros, dizem que Dom Pedro II foi dormir antes dessa resposta e o Conde D foi dormir. A única que ficou acordada aguardando uma resposta, alguma coisa do Marechal, foi a princesa Isabel. E logo pela manhã, o Paço Imperial se encheu de oficiais e fizeram eles reféns. É pela manhã do dia 16 de novembro, um sábado, que a família imperial descobre através dos jornais que a República tinha nascido. Dali
Eles receberam uma carta para deixar o Brasil e foram para a Europa. Nunca mais Dom Pedro II veria sua terra, nem Teresa Cristina, nem Princesa. Você sabia que a nossa república começou já com fake news? Então, eu vou recomendar para vocês alguns autores interessantes. Lógico que eu tô falando muito pouco. Eu quero que vocês leiam um pouco na história, se vocês se interessam. Leiam José Murilo de Carvalho, vê os vídeos do Paulo Rezende, que é maravilhoso. E é isso. Até lá, pessoal.